Campeonato Carioca iniciado, Fluminense dá seu primeiro passo e começa com o pé esquerdo, 0-0, jogo de abertura no Moça Bonita, contra o Sampaio Corrêa. Sejam bem-vindos ao Pitaco Tricolor, eu sou Bruno Oliveira. Vamos falar de Fluminense, vamos falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu em Sampaio Corrêa 0, Fluminense 0, beleza? Então, a gente começa o campeonato com 1 ponto. Primeira rodada onde nenhum dos 4 grandes clubes do Rio venceram, né? O Botafogo perdeu, o Flamengo perdeu, o Vasco empatou e o Fluminense também começa empatando. Então, antes da gente começar, deixa o like de vocês, se inscrevam, né? Ative as notificações aí para não perder nada. E vamos nessa, vamos falar sobre um pouquinho do que foi o jogo, falar individualmente dos jogadores também. E eu já peço para os amigos, ao final desse vídeo, deixa nos comentários aí se vocês concordam, quem foi para vocês o melhor em campo, pior, e se vocês discordam de alguma coisa que eu vou falar sobre os jogadores, né? Porque é um momento que são muitos testes, muitos jogadores novos, né? Até para a gente ter uma noção do que poderá servir para o Fluminense ao longo desse ano de 2025. Beleza? Então vamos lá, cara. Vamos falando um pouquinho sobre o jogo. Foi um jogo bem fraco, né? Um jogo bem fraco. Um primeiro tempo onde pouquíssimas chances de gol. O Sampaio ele tem até a melhor chance numa cabeçada uma cabeçada no qual o Vitor Eudes faz uma boa defesa. No segundo tempo tivemos mais oportunidades de gol. Foi um jogo um pouquinho mais corrido. O Fluminense poderia ter saído vencedor. Tivemos aí pelo menos umas 3 ou 4 chances claras. Tivemos bola na trave do João Neto, Riquelme Felipe em dia de garçom, né? Incorporou ali um camisa 10 daqueles geniais e distribuiu assistências, né? Assistências não, porque não foram finalizadas para dentro do gol. Então, aquele último passe. Foram 4 chances criadas pelo Riquelme Felipe. Então, de certa forma, foi um jogo fraco contra um adversário muito fraco também. Era uma oportunidade excelente para o Fluminense ter começado com 3 pontos, já começado na ponta do campeonato, e a gente deixou passar isso, né? Acho que não poderia ter deixado essa oportunidade passar, mas assim como todos os outros grandes clubes, o Fluminense jogando com um time, não é nem um time reserva, é um time de garotos, né? A gente tinha aí só o Vitor Eudes, o Manuel e o Paulo Baia, que é um reforço que começa, mas de resto, a garotada em peso aí jogando, de certa forma também é muito bom, né? Como eu falei no início do vídeo, a gente conseguir ter uma noção melhor de quem pode servir, quem pode ajudar ao longo do ano ou não. Lembrando que, assim, da mesma maneira que para os reforços é um início, para o garoto que vem da base também é um início. É como se ele fosse um reforço vindo de outro clube, porque ele está vindo para jogar um esporte completamente diferente. Principalmente os meninos do Sub-17, né? Que jogam contra garotos da idade deles e agora estão vindo para enfrentar adversários de todas as idades, todos os portes físicos, diferentes características. Então, para eles é outro esporte. Então, vamos ver como eles vão se sair. Isso talvez seja o mais importante para a gente observar, né? A gente está falando aí de 3 jogadores que têm essa idade do Sub-17, né? Que é o Wallace Davi, o volante, o Riquelme Felipe, ponta direita, e o Isaac, que jogou ali centralizado hoje. O Fluminense começa a partida com Vitor Eudes, Felipe Andrade na lateral direita, Davi Schwindt, até uma surpresa, né? Porque circulava aí nos sites antes do jogo que o titular seria o Caio Amaral, e foi o Davi, né? Manuel e Rafael Monteiro. No meio-campo, Wallace Davi, o Thiago e o Isaac. Na frente, Riquelme Felipe, João Neto e o Paulo Baia pela esquerda, fazendo a sua estreia aí
né? O único dos reforços contratados pelo Fluminense nessa janela. Então, sobre o jogo, acho que nem tem muita coisa para falar. Eu acho que foi feito o que tinha que ser feito mesmo, né? Lembrando que o nosso time principal, nosso time titular, ele estreia ali na 5ª rodada contra o Madureira. E o próximo jogo do Fluminense, quarta-feira, dia 15 de janeiro, contra o Volta Redonda, lá no Raulino de Oliveira, 21h30, né? É um jogo importantíssimo para a gente, uma vitória para a gente já começar a assumir a ponta aí do campeonato, né? Já buscando a classificação para a fase final, né? Então, falando um pouquinho agora dos jogadores, que eu acho que talvez hoje falar dos jogadores individualmente talvez seja mais importante do que falar do jogo, porque como eu disse, foi um jogo que muito parado, um jogo que pouca coisa aconteceu, pouco entrosamento, né? Foi um jogo muito pobre tecnicamente, e o time do Sampaio também não ofereceu grandes perigos para o Fluminense. Então, foi aquele 0x0 chato, aquele 0x0 morno, né? Então, por isso que eu acho que, pelo menos no jogo de hoje, falar individualmente vai ser mais importante, né? Até para começar a conhecer os jogadores também. Então, vamos lá. Começando com o Eudes. O Eudes fez uma boa defesa lá, numa cabeçada, se eu não me engano, do Elias, do Sampaio Correia. Então, pelo que eu lembro, foi a única participação do Vitor Eudes no jogo. Então, uma boa partida, né? Considerando que não foi vazado e fez uma grande defesa. Não deu sustos, né? Na lateral direita, a gente teve o Felipe Andrade. Felipe que já jogou de zagueiro, Felipe que já foi volante no Campeonato Carioca do ano passado. Ele começa, ele faz os primeiros jogos de volante e faz muito bem, por sinal. E agora ele vai de lateral direito, né? O primeiro tempo do Felipe, ele até consegue boas subidas, boas chegadas, mas sempre errando o último passe, né? Então não adianta, para um lateral, você se apresentar e errar no ponto final da jogada. Não faz muita diferença, né? Então acaba que até prejudica a atuação do cara quando ele tem uma sequência de erros como o Felipe teve. Mas, olhando, né, isso é uma coisa que eu tenho falado muito, nesse início eu acho que é muito importante a gente observar mais características dos jogadores, o que eles podem entregar, do que, de fato, atuação. Tá? Lembrando que a gente está falando de uma estreia de campeonato, que a gente está falando de um time totalmente composto por garotos, tá? Num ambiente profissional. Então, assim, não é algo simples, tá? Não é algo simples. Então, por isso que é muito mais importante, ao meu ver, olhar características dos jogadores, beleza? Então, o Felipe, ele, como eu falei, ele chega bastante na frente no primeiro tempo, mas erra tudo. E no segundo, mas não sofre atrás também. E no segundo tempo ele foi muito mais discreto, ficou até mais preso no segundo tempo do que no primeiro. No segundo tempo a gente até vê o Rafael Monteiro, que é o lateral esquerdo, subindo mais, né? Pode ter sido uma orientação do Marcão, de no primeiro tempo o lado direito ser o lado mais ofensivo e no segundo tempo inverter, né? Isso aí a gente não sabe. Mas um jogo razoável para fraco até, do Felipe, né? Eu acho que é um jogador que vai sofrer muita pressão, porque já teve sequência, já está no elenco profissional e já tem um tempinho. Então ele vai precisar, talvez, provar mais do que os outros jogadores que merecem uma vaga, né? O que talvez salve o Felipe é porque hoje o Fluminense só tem na lateral direita o Samuel Xavier e o Guga. Então, se o Felipe conseguir fazer minimamente bem essa lateral direita, posição que ele já jogou quando ele era da base, o Felipe ele pode ser o terceiro nome da posição para o restante do ano, tá? Até por ser um jogador polivalente também, pode jogar em outras posições, então... mas eu particularmente acho que seria uma negociação para o Felipe, botar ele para jogar de titular, ter sequência no ano
É um jogador que eu não contaria com ele para esse ano de 2025, tá? Na zaga, a gente teve o Davi Schwindt, né? Um jogador que é lá daquela geração dos sonhos, né? Aquele time que teve Matheus Martins, Kaique, João Neto, Metinho, Arthur, Alexander, Jefté. E o Davi foi muito bem. Muito bem mesmo. O Davi, eu não lembro do Davi ter perdido um lance, perdido uma jogada, né? Foi totalmente seguro no jogo. Eu acho que foi uma bela de uma surpresa, né? Foi uma bela de uma surpresa. É um jogador até que eu esperava que já tivesse vindo para o profissional, tido oportunidades há mais tempo. Eu esperava que isso já tivesse acontecido, né? Mas pela primeira vez a gente tem o Davi aí titular no time profissional e dando conta do recado ali. E a gente ainda tem um ganho, né, com o Davi, porque o Davi é batedor de falta. O Davi é um zagueiro muito técnico, que tem um bom passe. É aquele zagueiro que consegue dar aqueles passos verticais, quebrando a primeira linha de defensores ali. Então, o Davi, muito bem. Eu até brinco que quando a gente não fala do zagueiro, que a gente não percebe o zagueiro, é porque ele foi bem, né? Então, o Davi aí talvez tenha sido um dos melhores jogadores em campo na partida de ontem, né? Seu companheiro de zaga, Manuel, capitão do time, contrato renovado. Manuel, ele teve até um pouco mais de trabalho do que o Davi e errou alguns passes. Sentiu o Manuel meio pesado em algumas situações também, mas não comprometeu. Como eu falei, o time do Sampaio é muito ruim. O time do Sampaio não foi um teste para o setor defensivo do Fluminense, né? Então, o Manuel é um jogador que a gente já conhece. Vai ser aí quinta opção de zaga no ano. Acho que, tirando esses primeiros jogos, o Manuel vai jogar muito pouco, né? Ao longo de 2025. Então, vai ser a oportunidade dele agora, nesse início, porque depois, só numa eventualidade para o Manuel poder entrar em campo de novo. Beleza? Aí a gente pode perguntar, foi um erro a renovação? Não sei, cara. Eu acho que vai muito de cada um. Eu acho que, como ele teve uma redução salarial, o Manuel hoje é um jogador que está ganhando na casa de 150 mil, 160 mil reais. É um jogador que já é ambientado, mais veterano, sabendo a gente que o nosso setor defensivo de quem vem de Xerém, da base, não é muito forte, não é o nosso ponto forte, né? Então a gente teria que contratar zagueiros para o lugar do Manuel. Eu acho que é algo que eu não acho um absurdo a continuidade, mas ao mesmo tempo também não me agrada, né? Porque o contrato já tinha acabado, acho que a gente poderia ter encerrado um ciclo aí e partido para outro, né? Lateral esquerda, Rafael Monteiro. Rafael Monteiro, a gente teve até a gente até falou no Pitaco Live Show aqui no sábado, e eu toquei no assunto da incoerência, né? Que eu fui contra a escalação do Rafael Monteiro agora, porque ano passado, em 2024, quando a corda apertou, estourou no Esquerdinha, né? Esquerdinha jogou na altitude, Esquerdinha jogou contra o Grêmio no mata-mata, foi crucificado pela torcida por causa de um erro. Então, por que naqueles momentos mais difíceis entrou o garoto mais novo? E aí agora entra o mais velho, que é o Rafael, né? Rafael que já está aí no Fluminense há bastante tempo, é um garoto muito técnico, né? Tem uma boa bola parada, um jogador que sabe chegar na frente, mas eu achei ele muito tímido hoje. O primeiro tempo do Rafael Monteiro, ele praticamente não passou do meio-campo, da linha de meio-campo, ele jogou totalmente defensivo. E o Rafael é o jogador que falha, né, no principal lance do Sampaio, que foi a cabeçada lá do jogador na defesa do Eudes. Foi nas costas do Rafael Monteiro. Ele até tenta subir, mas ele não consegue, né? Então, no segundo tempo, ele até cresce um pouco, ele consegue chegar um pouco mais na frente, consegue mostrar um pouco mais do futebol dele, mas achei uma partida muito tímida,
né? Muito tímida, muito discreta do Rafael. É o tipo de atuação que não credencia jogador nenhum a ter oportunidades ao longo do ano. Lembrando que a gente vai ter o René, a gente vai ter o Fuentes, a gente vai ter o Freitas, que pode fazer aquela posição. Então, o Rafael vai brigar aí com esquerdinha, talvez por uma quarta opção, né? E como eu falei da incoerência, eu acho que seria justo ter começado esse Carioca com o esquerdinha, né? Então, para botar uma pedra no que aconteceu lá em 2024 e voltar a dar moral pro garoto, para ele voltar a pegar confiança, mostrar que ele pode ser útil, mostrar que a torcida pode confiar. Mas o Mano optou pelo Rafael, né? Então, uma partida muito discreta. O esquerdinho até entra no finalzinho, mas entrou aí faltando uns 5, 6 minutos, não conseguiu mostrar muita coisa. O meio-campo, a gente vem aí com o Wallace Davi, é um jogador que já está integrado ao elenco profissional desde o ano passado, desde do final do ano. Jogador também daquela geração do Sub-17 lá da Esquadrilha 07, que era um dos pilares daquele time, inclusive. E para mim também, assim como o Davi, é um jogador que faz um grande jogo. Tecnicamente, ele até comete algumas falhas, comete alguns erros, se enrola com a bola algumas vezes, errou alguns passos, mas entendendo o contexto do jogo, né? Mais uma vez falando, uma estreia no time profissional, estreia na temporada, campeonato carioca. Eu acho que o Davi foi muito bem, muita personalidade. Ele faz uma função que me agrada muito para um primeiro volante e lembra muito o André, que fazia isso muito bem, que é um jogador que não se esconde. Então, a todo momento, ele dá a opção de passe. Né? Todo momento, o jogador que está com a bola, ele se aproxima, ele faz aquela aproximação para poder receber o passe, para poder dar a opção para o jogador. Então, isso me agradou bastante. Tá? Me agradou bastante. Eu conhecia o Wallace Davi da base. A gente está conhecendo o Wallace Davi do profissional agora. E então é um jogador que tem muito futuro pela frente, tende a crescer e eu acho que vai ter muito espaço para ele no time de 2025, de repente como um substituto imediato do Bernal, né? Bernal deve ser o titular. Se o Fluminense não trouxer nenhum camisa 5, pode ser que a gente tenha o Wallace Davi como reserva imediato, né? Principalmente se ele for bem nesse início, nessas primeiras oportunidades que ele vai ter aí no Carioca. O companheiro dele, o Thiago, né? O Thiago, eu acho um jogador muito inconstante, tá? Tô falando aí de base. Eu acho um jogador muito inconstante. É um jogador que é capaz de fazer grandes jogos, mas ao mesmo tempo, no jogo seguinte, ele ser um jogador totalmente apagado, totalmente omisso. O jogo de hoje ele até teve uma boa chegada na frente, finalizou por cima no passe do Riquelme. Tentou jogar, mas eu acho que foi um jogador que ele fez o feijãozinho com arroz ali, né? Parece que o Thiago ele se esconde no jogo de hoje para não aparecer, para não errar, para não comprometer. Parece que essa foi a função do Thiago hoje. Então por isso que eu não curti muito a atuação dele e que me chamou a atenção que com esse tipo de atuação ficou muito discrepante, né, a diferença dele para o Wallace, mesmo ele sendo mais velho que o Wallace. O Wallace ele me pareceu ali, pelo menos no jogo de hoje, muito mais personalidade do que o Thiago, tá? E completando o meio campo, Isaac, mais um da geração Esquadrilha 07, né, lá do Sub-17, um jogador que é tratado como uma das maiores joias do Fluminense, e não é à toa. O Isaac é um jogador diferenciado, é um jogador que a gente vai ter muitas alegrias ainda com ele, que provavelmente vai ser uma venda gigantesca do Flu. Mas ontem eu acho que não foi o dia dele, né? Mais uma vez, vou repetir, isso vai parecer repetitivo, mas sempre temos que lembrar contexto do jogo.
Então, para um contexto do jogo, isso pode ter pesado para o Isaac, beleza? O Isaac totalmente apagado, ele sai no segundo tempo, também já na parte final do jogo, né? O Marcão ele evitou mexer, até porque as peças que tinham no banco eram peças totalmente inexperientes, muito jovens também. Então o Marcão tentou manter ao máximo o time que ele começou. Mas o Isaac ele não conseguiu fazer a diferença no jogo de ontem, né? Mas é um jogador que promete demais. A tendência é o Isaac cada vez mais subir de produção, né? Então vamos ficar de olho aí no Isaac para os próximos jogos, até pela dobradinha dele, né? Aproveitar o entrosamento com o Riquelme, com o Wallace. São jogadores que jogaram junto por bastante tempo, né? Agora indo para o setor ofensivo, né? A gente tem pelo lado direito o Riquelme Felipe, que é um jogador, inclusive, que há 2 semanas atrás, no Pitaco Live Show, a gente até coloca o Riquelme numa possível saída do Aras como titular desse time, do time profissional, né? Porque principalmente a gente que acompanha bastante a base do Fluminense, acompanha esses garotos ao longo dos anos, né? E não simplesmente 1 ou 2 jogos, a gente sabe do potencial que o Riquelme tem. Mas aí, mais uma vez, o Riquelme ele está começando um desafio novo agora, porque ele está praticando outro esporte também, assim como o Wallace Davi. Jogava contra garotos de 17 anos e agora vai pegar marcadores muito mais fortes e experientes, né? Então, o primeiro tempo do Riquelme foi um primeiro tempo bem aquém do que ele pode oferecer, do que ele pode mostrar. E aí, no final do primeiro tempo, ele faz o lance mais bonito da partida, que foi um lençol, um chapéu, né? Depende de como você entenda. No Rafael, no Pernão, né? Pernão que inclusive é cria do Fluminense, é da base do Fluminense, ele e o Marreta, o zagueiro do Sampaio, também é base do Fluminense. Ele dá um lençol no Pernão que desmoralizante, né? O lance lindo. O Pernão até desiste, cara, por ele ir até embora do estádio ali naquele momento. Então, parece que a partir daquele momento ali, o Riquelme, ele sobe de produção. Parece que aquilo ali ajudou ele a ganhar confiança. E aí, no segundo tempo, o Riquelme incorpora o camisa 10, né? Ele dá um passe, ele dá 4 passes sensacionais, deixando os jogadores, os companheiros na cara do gol. Ele dá o primeiro passe para o João Neto, que o João Neto finaliza no travessão. Ele faz um cruzamento para o Paulo Baia, que cabeceia o goleiro pega. Ele dá um passe para o Isaac, que não aproveita também. E dá um passe também, deixando livre o Thiago, que chuta por cima. Então, o segundo tempo do Riquelme foi um cartão de visita para mostrar para a torcida, ó, podem contar comigo, eu estou aqui. Né? Então, eu acho que deu muita esperança para todo mundo. Lógico, é um começo, não dá para a gente se precipitar, mas aí, como eu estou falando, eu acredito que eu até posso falar do Riquelme, porque é um jogador que eu já acompanho há bastante tempo. E eu sei o potencial que ele tem, né? Mas vai ter um longo caminho pela frente, mas é um jogador que não daria para a gente descartar até uma busca de titularidade. Ou que seja um reserva imediato do Aras, né? Não seria absurdo nenhum isso acontecer. Do outro lado, Paulo Baia, estreante da noite aí dos reforços. Ele começa bem, começa buscando, faz uma boa jogada no primeiro tempo, onde ele puxa para a direita, ameaça chutar, aí ele corta para a esquerda e finaliza forte, só que sem direção. Se mostra bastante incisivo, né? Buscando tabelas. E aí depois ele cai. A partir da metade do primeiro tempo até o final do primeiro tempo, a partida dele foi trágica, errou tudo, né? Tudo que ele tentou, ele errou. No segundo tempo, ele não compromete, né? Ele faz uma partida ok, razoável.
Eu vi muita gente já criticando, já realmente cravando que é um péssimo jogador. Confesso que eu não consegui enxergar dessa maneira, né? Mas eu acho que o Paulo ele vai ter um desafio muito grande, que ele já chega estereotipado no Fluminense, como o Bagre, né? Então o desafio dele vai ser dobrado. É um jogador que ele vai ter que fazer 2 vezes mais para poder ganhar a confiança da torcida. Repetindo, né, o que eu sempre falo, eu acho que se fosse o Canóbio fazendo a partida que o Paulo fez hoje, talvez estariam elogiando a estreia do Canóbio, né? Então eu acho que o Paulo ele vai ter um longo caminho para poder ganhar a confiança da torcida, e esses primeiros jogos vão ser fundamentais para ele, porque pode ser que lá na frente ele não tenha muitas oportunidades, né? Mas é um jogador que mostra aí que gosta de abrir para finalizar, algo que a gente falou também no Pitaco Live Show de sábado. É um jogador que joga ali beirando a lateral do campo e sempre corta para dentro para tentar a finalização. Então, não achei uma tragédia, não, confesso para os amigos. Mas ainda não sei o que esperar, né? Foi só o primeiro jogo não só na temporada, mas no Fluminense, de um garoto vindo do Goiás. Então não sei ainda o que esperar, tá? Não vou tirar conclusões precipitadas, nem positivas e nem negativas. Então vamos esperar ainda mais alguns jogos. Eu até quero a opinião dos amigos aí, o que vocês acharam da partida do Baia, né? Porque, como eu falei, é um jogador que divide muitas opiniões. Então, quero saber o que vocês acharam. E no comando do ataque, João Neto. João Neto, para mim, hoje foi uma grande decepção. Talvez o pior jogador em campo. Não conseguiu produzir nada, não conseguiu praticamente tocar na bola. Tentou fazer o pivô algumas vezes, até uma ou duas situações até teve sucesso, mas totalmente apagado, totalmente nulo o João Neto. Então, para quem pedia o João Neto como se ele pudesse ser até uma solução, eu acho que para essa galera que tinha essa visão aí, eu acho que hoje não foi um jogo muito legal, né, para poder confirmar esse tipo de opinião. Ele até coloca uma bola na travessão do segundo tempo, no passe do Riquelme, como eu já falei, mas de resto foi muito mal, muito abaixo, né? Mas é isso, mais uma vez, contexto do jogo, foi o primeiro, né? Eu acho que a partir aí do terceiro jogo a gente já vai conseguir ter uma noção muito melhor sobre isso, porque a gente já vai ter um comparativo, né? Uma sequência dos jogadores. Mas muito mal, muito abaixo. Eu acho que é capaz, se de repente ele repetir esse tipo de jogo contra o Volta Redonda, pode ser que o Luan Brito pegue a vaga dele, né? Para ter uma oportunidade, para ver o que pode mostrar. Os jogadores que entraram, né? Entrou o Esquerdinho, como eu falei, no lugar do Riquelme Felipe, mas muito já no final do jogo, então não tem muito o que falar. Entrou o Gustavo Sintra, na vaga do Wallace Davi. O Gustavo Sintra que estava na copinha, é um zagueiro que joga ali pelo lado esquerdo. Eu nem entendi muito bem no momento qual foi a intenção do Marcão quando ele faz essa substituição, né? Eu fiquei sem entender se ele iria botar o Sintra de volante ou se ele ia jogar com 3 zagueiros, mas também entra já na parte final do jogo, não mostra muita coisa. O Sintra que é um bom zagueiro, tá, gente? O Sintra ele tem um bom passe, ele tem uma característica muito parecida com o Davi Schwindt, que eu falei, né? Que é um jogador que consegue dar bons passes verticais, quebrando aquela primeira linha ali. O Sintra, que inclusive era capitão lá na Copinha. Deixa eu ver quem mais. Eu acho que só esses dois que entraram. Foi o Gustavo Sintra. E o Luan Brito, né? O Luan Brito que entrou no lugar do Isaac. Até uma surpresa que não foi o João Neto que saiu. O Luan Brito entra, ele até busca uma jogada ali pelo lado direito, mas sem muito sucesso. Também é outro que não tem muito o que falar, porque seria até injusto, jogou muito pouco tempo. Então esse foi o Fluminense, né? Essa foi mais ou menos uma primeira ideia sobre a temporada. Mas o mais importante é isso, era
começar a temporada, o torcedor matar a saudade do Fluminense e ajudar esses garotos também a partir de agora a gente espera que consigam deslanchar sem esse nervosismo da estreia, sem esse nervosismo aí, não só a estreia do campeonato, mas na estreia no Fluminense. E a gente espera e vamos em busca da vitória contra o Volta Redonda para a gente poder já conseguir caminhar para as cabeças do campeonato, né? E finalizando aí, falando do Marcão, acho que não tem nem muito o que falar do Marcão, porque eu acho que ele fez o que poderia ser feito ali, né? Muito poucas opções, muitos garotos no banco ali que muito torcedor nunca nem ouviu falar. Então, até os que entram são os mais conhecidos, né? Então é isso, vamos ver quanto Volta Redonda, se a gente já vai ter alguma opção a mais, algum reforço que possa estrear contra Volta Redonda. E aí, a partir da quinta rodada, aí, de fato, o campeonato começa, né? Então é isso. Deixem nos comentários aí o que vocês acharam, se vocês concordam sobre a avaliação dos jogadores. Então quero saber dos amigos aí o que vocês acharam do jogo, beleza? Fiquem bem, saudações tricolores. Surgindo notícia, a gente tenta gravar aqui para trazer para os amigos, para a gente poder continuar nesse bate-papo que a gente vem fazendo aqui, né? Vou tentar todos os dias botar um videozinho para a gente conseguir manter essa constância, né? Que é até uma coisa que o YouTube exige. Vamos botar aí. É um padrão muito exigente, YouTube. Então, galera, deixa o like de vocês, se inscreva, ative as notificações e até a próxima. Valeu, saudações colores, ótima semana para todos vocês. Abraço.